Boa tarde para todos vocês, meus amigos, parentes, meus filhinhos na fé. Sou a pastora Yara, da Igreja Arca da Aliança, e como sempre eu gosto de deixar uma palavra que venha lá dos altos céus, para a minha vida e para a tua vida. A palavra de ordem profética para hoje encontra-se em 1 Reis, capítulo 19, no versículo 9, que diz assim: E ali entrou numa caverna, passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e busco a minha vida para me tirar. E ele lhe disse: Sai para fora, põe-te nesse monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que vindia aos montes, quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que ouvindo Elias, envolveu seu rosto na capa e saiu para fora. E pôs a entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? Ele disse: Eu tenho sido ao extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram teus altares, mataram teus profetas, a espada. Só eu fiquei e busco a minha vida para me tirar. E o Senhor lhe disse: Vai, volta pelo caminho para o deserto de Damasco. Eu achei muito interessante essa mensagem de hoje, irmãos. E a palavra-chave para essa mensagem de hoje está aqui na pergunta que Deus fez para Elias: Que fazes aqui, Elias? O grande profeta Elias estava preso numa caverna, escondido numa caverna, porque ele estava fugindo da rainha Jezabel, para que ela queria matar ele, e ele fugiu para salvar a sua vida. E ele foi e andou pelo deserto até que chegou numa caverna. E ali, o nome da caverna era em Horebe, no Monte Horebe. E ele foi até o Monte Horebe, entrou naquela caverna e lá ele ficou. Só que tem uma coisa, irmãos, algo que Deus me revelou aqui nesta palavra de hoje. Caverna, irmãos, caverna não é lugar de profeta. Caverna nunca foi lugar de profeta. Quando Deus chama um profeta, e quando Deus capacita um profeta, Ele quer o quê dos profetas? Ele quer o quê dos sacerdotes? Tem uma responsabilidade muito grande. É impossível fugir da presença de Deus. E é impossível fugir da missão ao qual Deus vai nos designar, que Deus nos dá. É impossível fugir. Porque se Deus nos dá uma missão, não temos como fugir. Irmãos, Deus nos encontra onde nós estivermos. Você pode até querer fugir. Você pode fazer que nem Elias, que fugiu e ficou lá dentro de uma caverna. Mas os olhos de Deus estavam ali. Deus estava acompanhando ele, viu aonde ele foi. Você pode querer fugir para qualquer lugar, mas os olhos do Senhor vão te encontrar. E Deus vai te encontrar. Irmãos e irmãs, se você tem uma missão, assim como eu tenho uma missão, não tem como escapar. Aquele que coloca a mão no arado não pode olhar para trás, porque aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Então essa missão que nós temos, não tem como voltar atrás, não tem, porque o Senhor, Ele nos dá força para caminhar. E aqui ele falou para Elias, eu achei bem interessante, ele falou para Elias assim: Que fazes aqui, Elias? E ali ele se explicou o porquê que ele estava ali na caverna. E Deus falou para ele: Sai para fora. Sai para fora. Interessante, irmãos.
Primeiro Deus fez uma pergunta para Elias. O que fazes aqui, Elias? Segunda vez o Senhor falou para ele, sai para fora, uma ordem divina. E ali quando Deus falou, sai para fora, Deus começou a tratar Elias. Porque ali fala aqui a palavra, e põe-te nesse monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes, quebrava a penha diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do terremoto, o Senhor também não estava no terremoto. Depois do fogo, porém o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Irmãos, quando nós estamos em momento de caverna, quando nós estamos escondidos numa caverna, a gente parece que perde a noção do tempo. Parece que a gente não consegue mais escutar a voz do Senhor. Porque ali Elias, ele viu ali que veio o vento, veio o terremoto, veio o fogo, mas Deus não estava ali. Ele não estava conseguindo ouvir a voz de Deus. Quando estamos assim, irmãos, dentro de uma caverna, parece que acontece tanta coisa acontece na nossa vida, que a gente escuta um monte de vozes, escuta um monte de coisa, mas não é Deus. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que sair da caverna. Você só consegue escutar a voz de Deus quando você sai dessa caverna. Essa caverna pode representar uma prisão espiritual. Quem sabe você está preso por causa dos problemas, das dificuldades, do medo, das coisas que estão acontecendo, o vento que está batendo, o fogo que está vindo terremoto. A tua vida está sendo abalada, que nem a vida de Elias. Elias também estava sendo abalado. E então, irmãos, quando nós estamos assim, com problemas, com dificuldade, nós temos dificuldade de escutar a voz de Deus. Mas quando nós saímos da caverna, então nós começamos. Porque quando ele chegou ali, próximo da caverna, ele não tinha saído ainda, mas ele escutou uma voz mansa e suave. Olha só, depois do fogo, uma voz mansa e suave. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia, que fazes aqui, Elias? Olha, irmãos, ele só conseguiu sair daquela caverna quando ele escutou uma voz mansa e suave. E aquela voz entrou dentro do coração dele. Era a voz de Deus. Só Deus que pode tirar você dessa caverna espiritual a qual você se encontra. Você precisa escutar essa voz. Você precisa escutar essa voz mansa e suave. Porque quando Elias escutou essa voz, aqui diz que ele pegou o manto dele, se cobriu com o manto. E ali, sabe o que ele fez? Ele saiu para fora. Ele teve forças para sair para fora. Se você está na caverna, você precisa ouvir essa voz que vai te dar força. Você vai escutar a voz de Deus e Deus vai tirar você dessa caverna como tirou Elias. E você vai escutar a voz do Senhor. E é interessante, irmãos, aqui, que o Senhor também me fala algo aqui muito interessante. E o Senhor lhe disse, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Ali ele se justificou diante de Deus. Porque quando ele escutou a voz do Senhor, ele falou assim, olha só o que ele falou. Ele disse assim, eu tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas, mas só eu fiquei, buscaram a minha vida para me tirarem. E o Senhor disse, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Irmãos, eles quis se justificar diante de Deus, por ter ficado naquela caverna, por ter fugido. Mas o Senhor, ele não quis ouvir a justificação dele. Sabe o que Deus falou para ele? Agora volta. Deus está falando com alguém aqui nesse vídeo. Alguém que se colocou dentro de uma caverna. Veio a luta, veio a dificuldade e você não teve mais forças. Porque você era uma mulher, um homem que guerreava, um homem que fazia obra, uma mulher que fazia obra. Você tinha disposição, você tinha alegria para fazer a obra.
mas sobreveio um vento muito grande, veio um terremoto, veio um fogo, e as coisas começaram a ficar difíceis para você, e você não conseguia sair da caverna, e você não conseguia mais fazer a obra de Deus, mas de repente de Deus aconteceu na tua vida. E agora você está ouvindo a voz do Senhor. Quem sabe você está ouvindo a voz do Senhor através da minha vida. Eu estou sendo canal de bênção aqui. E Deus está falando com uma voz calma e suave, que nem falou com Elias. E sabe o que Deus está falando aqui, usando a minha vida? Sai dessa caverna. Volta a fazer aquilo que Deus colocou nas tuas mãos para fazer. Por que parou? Por que desistiu? Nós não somos daquele que desiste. Nós somos daquele que continua. Elias só voltou e só continuou a caminhada até que o Senhor o levou para si. Mas como que ele conseguiu voltar? Porque o próprio Deus falou com ele. Quando o próprio Deus fala conosco, quando nós encontramos uma palavra de ânimo, de força, de graça, aí então nós temos força para voltar. Irmãos, muitas vezes estamos nos sentindo assim. E Deus está me mostrando que tem pessoas aqui que estão se sentindo assim. Cansado, oprimido, caminhou demais. Veio tanta luta espiritual. Veio tanta coisa. E olha, irmãos, e quando nós temos uma batalha grande espiritual, nós temos que vigiar. Porque depois de uma grande vitória, sempre vem um ataque espiritual. E nós temos que estar preparados para esses ataques. E muitas vezes não estamos preparados para esses ataques. E o que acontece? Se enfraquecemos e se jogamos dentro de uma caverna. É mais fácil para mim, para você, para qualquer um de nós, ficar ali preso dentro de uma caverna, escondidinho. Queremos nos esconder, queremos largar tudo. Não, isso daí é demais para mim. Esse cajado está muito pesado para mim, não aguento mais. O que eu quero é desistir, o que eu quero é parar. Eu não aguento mais. E sabe qual é a vontade? Entregar para outra pessoa e deixar. Não, irmãos. Deus quer você. Deus está mandando, Deus está dando ordem. Olha só o que Deus falou para Elias aqui, ó. Muito linda essa mensagem. E o Senhor disse, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. E vem e unge Azarel, rei da Síria. Também a Jeú, filho de Ninzi, ungirá rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Sasaf, de Abel, meu lá, ungirá profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azarel, matá-lo-á Jeú. E o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Aqui o Senhor deu uma ordem para ele, volta e faz a obra, porque eu ainda tenho algo para fazer na tua vida. Você tem que ir lá ungir o rei de Israel, você tem que ir lá ungir Eliseu para ficar no teu lugar, ungir Jeú, vai porque estou te mandando. Sai dessa caverna, você ainda tem um caminho a seguir. E o Senhor falou ainda, e ele disse ainda para Elias, ainda tem 7.000 que não se dobraram. Irmãos, ele falou, estou nessa caverna porque estou só. Os outros morreram, fiquei sozinho, estou desamparado. Não, o Senhor falou, assim como você está sofrendo, passando por luta, tem outras pessoas passando pela mesma luta, o pior ainda. Irmãos passando por muita luta, irmãos passando por muitas dificuldades, irmãos que querem ajuda e acham que estão abandonados sozinhos, mas não, irmãos. Nós temos o Senhor, o general dos exércitos, Ele está na minha frente, eu nunca estou sozinha, eu estou sempre guerreando com o Senhor e Ele envia hostes de anjos para me ajudar, Ele envia anjos para estar ali, ó, guerreando a meu favor. E Ele também envia hostes de anjos para guerrear em teu favor. E Ele está na tua frente. A peleja não é minha, nem tua, a peleja é do Senhor. Então, nesse momento, tome força. Diga assim, Senhor, me dá ânimo. Eu vou voltar. Essa palavra falou comigo. E eu vou voltar. Vou realmente voltar para o meu ministério. Então, vamos fazer essa oração? Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Aquelas pessoas que desistiram, Senhor.
ou que querem desistir. Aqueles que estão fracos, estão tão fracos na fé, querem largar os cargos, querem largar, até mesmo quem está na frente da igreja, quer largar a igreja. Aqueles que estão com missão, querem largar a missão. Sabe por quê, Senhor? Está muito terremoto, está muito vento, está muito fogo, está muita provação, está muita luta. Mas o Senhor não estava, Pai, no fogo, nem no terremoto, nem no vento. Mas o Senhor estava naquela voz suave que falou com Elias. Pai, fala conosco, Pai. Fala com esse povo que quer desistir com essa voz suave, Pai. Dá ânimo para esse povo, não deixa desistir. Volte, filho, volte, filha. Volte para fazer a obra. Que essa palavra hoje faça você voltar. Possa fazer com que você venha voltar ao teu ministério. Que o amor do Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo e a mais doce consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre a minha vida, tua vida, hoje e para sempre. Amém, Jesus.